Quero começar agora, pela manhã, uma reflexão com os irmãos sobre esta ideia. Família é fundamento. Pastor, eu sei. Talvez a metade de vocês saibam. Mas existe uma linha muito tênue entre saber, simplesmente, e estar consciente. Porque a pessoa que apenas sabe, ela tem uma informação. A pessoa que está consciente, ela tem um comportamento. Por exemplo, você sabe que Coca-Cola faz mal à saúde. Porque tem muito açúcar. Não é só Coca-Cola, refrigerante de uma forma em geral. Se o pessoal vai para o médico e tal, está diabética, a primeira coisa, tem que parar de comer, tomar esse negócio. Então, a longo prazo, faz mal refrigerante. E ficou doente da diabetes, é uma coisa que tem que cortar. Mas quem é que não sabe disso? Todo mundo sabe que refrigerante tem muito açúcar. Mas o comportamento de tomar, ele não muda. Ele continua. Você tem uma informação apenas. Aí quando você está doente, você tem aquela informação, agora você está doente. E o médico chega e fala, e você vê como aquilo lhe fez mal, e agora você vai depender de remédio, de dieta, tudo forçado. Você aí para de tomar, porque agora você está consciente. Então a consciência altera o meu comportamento. A informação não. A informação não altera o meu comportamento. Eu tenho uma informação. Algumas coisas fazem mal à saúde. Mas a partir do momento que eu não tenho consciência, eu conscientizado disso, eu continuo consumindo, eu continuo. Por quê? Porque me falta consciência. Para você ter uma ideia, minha consciência ficou tão elevada que eu não tomo mais açúcar nem no café. Suco de fruta é sem açúcar. Hoje eu conheço o sabor da fruta, porque antes eu conhecia só o gosto do doce. O doce é tão bom que a gente quer saborear o doce toda hora. De tão bom que ele é. Mas quando eu tenho uma consciência, poxa, eu não posso fazer isso em demasia, não é sempre e tal, não posso fazer isso. E aí o que acontece? Eu abri mão, falei, até café vai ser sem açúcar. E olha, irmãos, depois que você acostuma, você bebe de boa, sem sentir nada. Agora, duro é você se adaptar. Eu levei 1 ano e meio para me adaptar com o café sem açúcar. Se você quiser, eu te dou depois a fórmula de como é que eu consegui essa proeza. E algumas pessoas acham um absurdo. E eu falei, é sem açúcar? Meu Deus, o que eu posso esperar de uma pessoa que toma café sem açúcar? Mas é um nível de consciência. Não é um nível de informação, é um nível de consciência que você tem. E há mais detalhe, eu não fiquei diabético, tá? Graças a Deus. Mas o açúcar foi cortado. Então, você ter a informação de que a família é um fundamento, é fundamento, você ter essa informação não muda seu comportamento diante da família e diante das questões que nós precisamos mudar. A igreja precisa mudar como grupo. Então hoje, essa palestra é para demonstrar para você que o tamanho do nosso problema e que família é fundamento. E se não nascer hoje, pelo menos começar a nascer uma reflexão honesta de que se família é fundamento mesmo, e se eu acredito nisso, eu tenho que mudar algumas posturas dentro da minha casa.
Então, vou começar pela leitura do Salmo 11, verso 3. Salmo 11, verso 3 diz assim: ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? É uma pergunta. Uma pergunta que não tem uma resposta logo em seguida, porque ela é uma pergunta retórica. Todas as pessoas sabem a sua resposta. Se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Na medida em que o justo nada pode fazer sem os fundamentos, nós precisamos, então, zelar para que o fundamento não seja corroído, não seja destruído. Pois, caso isso aconteça, não haverá mais nenhuma das possibilidades. Não haverá mais como restaurar o prédio. Quando uma parede ela se deteriora com o tempo, racha, enfim, faz alguma coisa, você tem como reconstruir essa parede, dar uma reforma. A gente está reformando o nosso prédio, que precisa. Mas não tem como fazer muita coisa se algo acontecer na fundação do prédio. Na fundação do prédio não pode acontecer nada, porque a fundação segura todo o resto e está enterrada. Como substituir uma sapata? Olha que mão de obra vai dar para fazer um negócio desse. Eu sei que é possível, mas é mais fácil destruir o prédio, fazer a fundação de novo e colocar o prédio em cima dela novamente. Ou seja, o fundamento é uma peça que não se mexe. Não pode estar fadada à deterioração a longo prazo. O fundamento ele precisa ser protegido, feito de forma que ele não se deteriore. Na amarração dos ferros, na qualidade da concretagem. Não se sabe exatamente o contexto em que o salmista Davi trouxe esta ideia nesse salmo, no Salmo 11. É um salmo que os estudiosos não conseguiram identificar a que contexto da história ele estava se referindo. No entanto, aquela sociedade vivia uma época em que a lei e a moral estavam deturpados. E nessa linha, Davi associa o justo à existência de leis morais. Ou seja, como você e eu seremos justos se não houver leis para que me digam o que é o certo e o que é o errado fazer? O justo, ele vive porque ele cumpre uma moral. O que é uma moral? Uma lei interna. Existem leis na sociedade para governar a sociedade, porque em algum indivíduo a lei interna pode ter sido mal construída. Então, socialmente, existem as leis cívicas, as leis escritas nos livros. Porque, de alguma forma, se em alguém a lei moral, a lei interna, foi mal construída, existe a lei externa para dizer o que você pode e o que você não pode fazer. Então, Davi está dizendo isso. Olha, há uma depravação muito grande. Há uma depravação muito grande. Mas se a moral acabar, não existe mais justo. O justo não tem por onde se guiar. Ele vai se guiar por quê? Se ele não tem lei nem dentro, nem do lado de fora. Mais um verso para eu começar. Lá em Juízes, capítulo 21, naqueles dias,
não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava. Gente, imagina uma sociedade onde cada um faz o que é mais certo, o que acha ser mais certo. Você sabia que esse é o último versículo do livro de Juízes? O último versículo é esse aí. O último versículo. É assim que termina o livro de Juízes, com esse versículo. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Moisés, muito antes, sai do deserto, retorna para o Egito para libertar o povo. Ele se torna a lei daquele povo. Deus comunica a lei através de Moisés. Moisés traz as bênçãos e traz os castigos também. Moisés é a voz de Deus para o povo. Mas Moisés não é eterno e Moisés vem a falecer cumprindo o seu propósito, a sua missão. Passa essa missão para Josué. Antes de passar o Jordão, Moisés transmite o poder para Josué. Josué passa o Jordão e ele vai desbravar as terras junto com o exército de Israel. Josué se torna o Moisés do futuro. Se torna aquele que Deus vai falar e vai unificar esse povo. Esse povo é unificado em Josué. E Josué vive muitos anos e conquista toda aquela terra. E depois que todas as tribos estão assentadas nas terras, Josué está velho e agora Josué está para morrer. E não fica ninguém no seu lugar. E quem assume a direção desse povo são os anciãos, os juízes e os sacerdotes. Então, cada tribo vai cuidar da sua vida, da sua casa, porque agora não existe mais um poder central. E o poder foi descentralizado. E cada tribo, governada por seus anciãos, governado por seus juízes, aqueles juízes que Jetro disse a Moisés, chame juízes para que eles julguem o povo. E então nem todos precisarão trazer as causas para você. Então, naquela ocasião, foram instituídos os juízes, as pessoas que entendiam de certo e de errado e estariam defendendo o quê? Defendendo o certo, defendendo o bem, defendendo uma visão, né, de unidade naquela terra. E agora Josué não deixa ninguém, não fica um profeta no lugar de Josué, e o povo agora está vivendo de forma descentralizada. E aí, no final do livro de Juízes, é dito isso. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Cada tribo fazia do seu jeito. Cada tribo se organizava da sua forma, do seu jeito. Então era assim que estava a situação de Israel. Como estamos falando de fundamentos, eu tenho que concluir assim. Governança e leis, governanças, leis e moralidade são fundamentos para uma sociedade viver bem. Governança, o que são governança? O que é uma governança? A governança são os princípios. São os princípios que fazem uma sociedade, um grupo, uma empresa, uma igreja. São princípios. Então, é importante que haja governança, leis e moralidade, que são leis internas do cidadão. Leis que você tem dentro de você, que você trouxe da sua casa. Leis são fundamentos para uma sociedade viver bem, seja lá qual for a sociedade, seja a grande sociedade, seja a pequena sociedade da empresa onde você trabalha, seja a sociedade do colégio onde você dá aula, seja... Tem que ter essas coisas aqui, tem que ter leis lá, tem que ter governança, princípios, tem que ter moralidade, as pessoas têm que trazer de casa alguma coisa também para contribuir, porque senão, o pastor Valmir está aqui, sabe?
Tem que ter princípio, né? E tem que ter regra dentro do colégio. E as pessoas têm que trazer alguma coisa de casa, também tem que haver leis internas. Porque, olha, vai ser impossível governar uma sociedade com tudo escrito no papel. Tem que ter alguma coisa, tem que estar escrito dentro do cara. Você lê o Código Civil todo para você saber o que pode e o que não pode dentro de uma sociedade? Você não faz isso, né? Nenhum de nós fez isso, só se a gente fosse advogado. Agora, quem não é advogado não faz isso. Mas você não está inserido no contexto social? Sim, eu estou inserido no contexto social. Mas muito do que eu faço no contexto social, eu aprendi dentro de casa. Eu trago dentro de mim. E aí, quem é 60 a mais aqui, talvez até quem é 50 a mais, vai lembrar muito bem de uma época em que não existia lei preferencial. Lei para o mais fraco. Isso não existia. Por quê? Porque as pessoas aprendiam em casa que o mais fraco precisava ter privilégios. Então, no ônibus, não tinha assento do idoso. Qualquer assento era assento do idoso. Por quê? Porque alguém levantava e reconhecia naquela pessoa uma fragilidade que ela não tinha, e ela tinha empatia, se colocava no lugar dela, e ela aí dava o lugar. Gente, isso era a coisa mais normal do mundo. Não havia lei para fazer isso. Não havia lei para dar o lugar na fila do banco. Bancos tinham filas enormes, todo mundo tinha que ir ao banco, o banco vivia cheio. Mas uma pessoa chegava, e se ela tinha uma fragilidade, estava de muleta, estava grávida, tinha algum problema visível ali, logo alguém chamava para vir para frente, até o mesmo caixa falava: fulano, eu vou te atender, pode vir. Entrava na frente de todo mundo e ninguém reclamava, não achava isso um absurdo. Ou então as próprias pessoas da fila davam o lugar. Por que isso existia e não havia uma lei no papel? Porque essa lei estava dentro das pessoas. Empatia e leis morais dentro das pessoas. Mas a partir do momento que as famílias foram enfraquecendo, se perdendo, os fundamentos foram se perdendo, foi necessário fazer uma lei cívica, uma lei civil, para obrigar aquilo que antes era espontâneo. As pessoas faziam isso espontaneamente. E hoje temos leis, temos assentos marcados. Eu até gosto disso, porque quando eu chego no estacionamento, olha, idoso, é aqui, opa, para aqui. Está tudo cheio e do idoso está vazio. Pronto, aí eu paro lá, tenho o meu cartãozinho, ponto o cartãozinho no carro lá. Pronto, sempre tem vaga para um velho. O carro é novo, mas quem dirige é velho. Aliás, carro de velho é carro novo, né? Porque, gente, você está entendendo? A lógica vai mudando, porque essas coisas vão mudando na cabeça das pessoas. Para que uma sociedade viva bem, é necessário que haja governança, ou seja, princípios essa sociedade precisa ter, leis e moralidade, quer dizer, uma lei interna. São fundamentos para uma sociedade viver bem. Bom, estabelecidas essas ideias, eu quero que você segure essas ideias na sua mente, guarde aí que eu vou agora passar para um outro capítulo agora, que você vai olhar assim, ué, nada a ver esse negócio. Agora vamos falar um pouco sobre filosofia e ciência, depois a gente volta nessas ideias novamente. Bom, existe uma frase na internet, que circula na internet, que diz assim, olha essa frase, que você deve ter se deparado com essa frase. A família é a célula máter da sociedade. Eu não sei se foi Rui Barbosa quem disse isso, mas geralmente, a maioria das vezes que eu vi essa frase, era Rui Barbosa que estava escrito embaixo. Eu não li nada de Rui Barbosa sobre isso, mas estou confiando aí em alguém que colocou lá. Mas essa frase é antiga.
É uma frase sociologicamente conhecidíssima, batida. Batida. E eu digo antiga porque ela não é dos nossos, ela não é um fruto dos nossos filósofos atuais. Ela é uma ideia milenar. Ela é uma ideia tão antiga que ela veio daqui, ó, do ano 106 ao ano 43 a.C., Marcus Tílius Cícero. A família é o princípio da sociedade e a origem ou semente do Estado. Meu Deus! Cícero, 100 anos antes de Cristo, conseguia definir a família como a semente do Estado. Se vai haver um Estado aqui, começou numa família. Origem ou semente do Estado. A família é o princípio da cidade, da organização humana. O que é uma cidade? São seres humanos vivendo de forma organizada. A família é o princípio da cidade e origem do Estado. Muitas famílias, muitas cidades, reúnem muitas cidades, e aí nós temos um Estado. E tudo isto, 100 anos antes de Cristo, já se sabia que tudo isto estava fundado na família. Ora, se tudo isso está fundado na família, eu vou fazer uma pergunta a vocês. Se acabar a família, se acaba o fundamento, se perder a origem, como é que as demais coisas a partir dela conseguem existir? Porque se você tirar a fundação de um prédio, ele cai. Ele não consegue ir longe sem a fundação. Ele tem que estar plantado em cima de alguma coisa. Então a sociedade, a grande sociedade, ela depende da família. A cidade depende da família. O Estado depende da família. As organizações humanas dependem da família, das organizações de dentro de casa. Olha só, as organizações humanas dependem de como funciona a sua casa. Como que você organiza seus filhos. Como você cria seus filhos. Vocês estão entendendo a visão? Bom, isso aqui só seria uma teoria se eu não aprofundasse um pouco mais. Em 1665, esse moço, Robert Hooke, ele era um cientista, ele observou uma folha de cortiça aumentada 260 vezes e descobriu que aquela folha era formada por vários compartimentos, os quais chamou de células. Então esse moço aqui fez isso em 1665. Ai, mas o que isso tem a ver com a família, pastor? E descobriu que aquela folha ela era feita por células. Anos mais tarde, um outro moço, Matthias Schleiden, 1825, mais de 100 anos, um pouco mais, observou que as células são as menores unidades funcionais dos organismos vivos. Olha como é que a ciência vai sendo construída. Um observa uma coisa, deixa escrito. Mais de 100 anos depois, um outro, em cima daquela observação, faz uma outra observação. Olha, as células são as menores unidades funcionais dos organismos vivos. Quer dizer, todos os organismos, eles são formados por células. Os vegetais e os animais. Todos são formados por células. Mais para frente, os cientistas levantaram uma teoria. Eles levantaram
a teoria celular. E a partir dessa teoria, a ciência se fundamentou em cima dessa teoria. A ciência médica se fundamentou em cima dessa teoria. Essa teoria é importante, por exemplo, para farmacologia ali fazer remédio. Eles fazem remédio em cima desta teoria. Olha lá a teoria que eles fundaram. Todos os seres vivos são formados por células. A teoria celular diz isso. É ser vivo? Tem célula. As células são unidades morfológicas e funcionais dos organismos. E mais um ponto: todas as células surgem de outras pré-existentes. Você acredita que a partir desse conjunto de ideias aqui foi possível grande parte dos avanços tecnológicos da medicina, da farmacologia? Porque agora, se eu sei que todos os organismos são formados por células, quando um corpo está doente, quem eu tenho que curar? A célula. Eu tenho que curar a célula para eu curar o corpo. Quem fica doente, quando a gente fala, eu estou com um corpo doente, você está dizendo assim, eu estou com várias células doentes. E quem é do farmaco aqui sabe que os mecanismos de ação dos remédios são estudados para trabalharem dentro da onde? Dentro da célula. Se faz remédio para a célula. Não se faz remédio para o corpo todo, não. Se faz remédio para atuar dentro da célula. Então tem um mecanismo de ação que diz como é que esse remédio funciona dentro da célula. Mas antes era necessário que se descobrissem a célula. Como é que ela funcionava? Para que você pudesse também inventar um remédio para curar a célula. Quando o corpo está resfriado, o remédio é para a célula. Tem um monte de célula aqui que tem que ser curada. Então, olha lá, todos os seres vivos são compostos, são formados por células. As células são as unidades morfológicas, quer dizer, concretas, as unidades morfológicas e funcionais, quer dizer, que fazem funcionar os organismos, e todas as células surgem a partir de outras pré-existentes. Agora, olha como eu posso fazer uma analogia com os conhecimentos da sociologia. Todas as organizações humanas são formadas por famílias. Todas as famílias são unidades morfológicas e funcionais da sociedade. E todas as famílias surgem de outras pré-existentes. Veja como é que é parecido. Veja como é que é muito igual. Eu só troquei uma por outra. Todos os vivos, todas as organizações humanas são formadas por famílias. Veja lá o seu trabalho. Tem um monte de gente da família do fulano, da família do Beltrano, da família, tem um monte de família trabalhando. É uma organização do seu trabalho lá. As famílias são unidades morfológicas e funcionais. Inclusive, tem empresas que até usam esse jargão. Nós somos uma família. Ele não está falando errado. Sim, nós somos uma família. Então, tem a família ali que trata do fundo de garantia, tem a família ali que trata da conta corrente, em se tratando de uma instituição bancária. Tem a família ali que trata da poupança, tem a família ali que trata dos papéis do banco, da gerência. Nós somos uma família. Nós somos uma família. Tem muito gestor que traz isso nas reuniões. E aí faz sociais, eventos sociais dentro da empresa, para dar aquela coisa de que nós somos próximos uns dos outros, de que nós somos um retalhinho, uma partezinha unida a outra partezinha até chegar à parte maior. Então, fica claro para nós que essa família é uma célula dessa sociedade, como disse lá a frase do Rui Barbosa. É o princípio do Estado.
como falou Cícero. Então, a família é muita coisa. Se eu destruo essa tal de família, eu destruo a sociedade. Se eu não zelo pela família, acaba a sociedade. Qual é a importância da teoria celular para a medicina? Foi a partir desta teoria que os cientistas puderam potencializar remédios e vacinas. Já deixei isso mais ou menos claro aqui. É porque existe essa teoria que a gente pode ter remédio. Puderam entender por que um remédio funcionava e o outro não. Descobriram os mecanismos de ação, que é a alma da elaboração do fármaco. Falei, eles fazem remédio para a célula. Descobriram mecanismos de ação, como cada um pode agir dentro de uma célula. Em consequência disso, a média de vida mundial ultrapassou 80 anos no século XX. Gente, século XX, as pessoas conseguiram chegar a 80 anos, graças ao avanço tecnológico da medicina, graças a essa descoberta em 1665. Olha que coisa legal, que bacana isso. Na época de Jesus se morria entre 30 e 40 anos, você sabia disso? Jesus não morreu cedo para a sua época, Jesus morreu mais ou menos na idade que todo mundo morria. O rei Alexandre o Grande morreu com 33 anos, a idade de Jesus. Então, na época de Jesus, se morria entre 30 e 40 anos. Quem passava disso é porque estava no monte orando, porque não estava direto na vida social. Mas se você estivesse direto na vida social, você ia chegar aos 40 anos, bem vividos, e estaria morrendo. Hoje a gente vive o dobro do que se vivia na época de Jesus. E graças à tecnologia, às descobertas de fármacos, remédios, de tratamentos. Você imagine que uma mulher, na época de Jesus, mal conhecia a menopausa, porque se ela morria aos 30, nem todas tinham menopausa. Souberam o que foi isso. Igualmente, os homens também não conheciam a andropausa. E ninguém conhecia o Alzheimer. Porque o Alzheimer era para quem tem muita idade. Mas hoje, com a medicina, a gente pode ir longe. Então, essa é a importância da teoria celular para a medicina. A teoria celular cabe como uma luva para entender a posição da família na sociedade. A família é o fundamento da sociedade. A sociedade que nós temos aí, hoje, lá fora, está completamente ligado ao somatório de tudo que acontece dentro das várias casas das pessoas. E aí eu pergunto, principalmente aqui nos grandes centros urbanos, a sociedade, cada vez, ela melhora mais ou ela piora mais? Qual é a sua percepção sobre isso? Parece que é uma pergunta retórica que eu estou fazendo, né? Parece que todos... A minha percepção é que todos me respondem, não, ela piora mais. A maldade aumenta, tem que construir mais presídio, as pessoas estão cada vez mais sem amor, empatia nem se fala, a sociedade está indo de ladeira abaixo. Percebe como a sociedade está indo de ladeira abaixo? No entanto, se a sociedade está indo de ladeira abaixo na nossa percepção, igualmente eu tenho que imaginar que a família também está indo de ladeira abaixo. Porque se a família estivesse ficando cada vez melhor, a sociedade estaria ficando como? Cada vez melhor. Produzindo cada vez mais filhos fantásticos e maravilhosos. Os filhos hoje são maravilhosos aos olhos dos seus próprios pais. Mas a grande maioria são bem problemáticos. As famílias hoje colocam problemas na sociedade. Não colocam filhos na sociedade. Dia após dia, isso vai piorando e vai piorando. É um passando a perna no outro e ninguém tem empatia mais por nada. Regras não se seguem. Para que regras?
Eu me sinto no tempo dos juízos, cada um faz na sociedade o que acha mais certo. Como sociedade, nos grandes centros, nós perdemos o rumo. Então, nossa conclusão é essa. Se a sociedade está cada vez mais corrompida, profana e promíscua, a família está do mesmo jeito. A sociedade é um espelho do somatório de famílias. Como é que conserta essa sociedade? Novas leis? Novas regras? Mandando prender todo mundo? Enfim, como é que conserta essa sociedade? Gente, qualquer coisa que se faça. Eu sei que o governo tem projetos para garantir o direito dos mais fracos, existem projetos para ajudar as pessoas necessitadas, existem vários tipos de projetos. E eu não vou dizer que eles não são importantes, eles são importantes para apagar esses pequenos incêndios que acontecem. Mas, a longo prazo, consertar uma sociedade implica em você pensar em consertar a família. Conserte a família e você conserta a sociedade. Conserta a família. Por um efeito, você conserta. Cascata, você conserta a sociedade. Por quê? Porque a família é a base dela. A família é o fundamento de uma sociedade. Sem família, sem uma sociedade do bem. Sem família, sem uma sociedade do certo. Existe o que é certo e errado. E o que é certo e errado? É o que você ensina na sua casa. Para o seu filho. O que você ensina na sua casa para o seu filho é que é o certo. Mas como é que ele depois começou a fazer errado, pastor? Eu ensinei tudo certo e ele começou a fazer errado? Ele começou a fazer errado, inclusive, sem nem ter peso na consciência. Como é que ele fez isso, pastor? Porque eu também já escutei muito esse discurso. Gente, o ser humano ele pode se corromper. Ele pode se corromper. Isso é previsível ao ser humano se corromper. Porque nós somos seres decaídos. No entanto, não se trata mais disso. Porque quando a pessoa é criada e colocada na sociedade, ela virava bandida aos 30 anos. Ela levava um tempo se corrompendo. Mas hoje o bandido tem 11. Ele não levou um tempo se corrompendo. Tem 12, tem 13, é menor de idade. Eu estudei num colégio. Um dos colegas era filho de um traficante. Um colégio caro da região onde eu morava. E o traficante queria o melhor para o seu filho. E o filho dele estudava no melhor colégio da cidade junto com os filhos dos bonitos da cidade. Todo mundo sabia disso. Na época, ele era o filho do Chumbinho, um traficante de Nilópolis. O filho do Chumbinho. Todo mundo sabia que ele era o filho do Chumbinho. Não mexe com o filho do Chumbinho. O traficante queria o melhor para o seu filho. Estava dando a melhor educação para o seu filho. E o garoto era até gente boa. Então, uma coisa é o gênero humano se corromper, que é possível, é previsível que isso aconteça. E isso seria um outro papo, um outro assunto. Mas não é o caso mais de hoje. Hoje o jovem já se forma no crime. Aqueles que estão em famílias muito desorganizadas, muito desestruturadas. O jovem vai atrás, vai para o morro para ser soldado do tráfico. Eu estou falando em contextos muito ruins. Em contextos muito ruins que não chega a esse nível, nós também temos exemplos ruins. Mas está faltando
pai na família. Está faltando função paterna na família. Está faltando mãe na família. Teve uma mãe, muito engraçado o comentário dela lá, um post que eu fiz. Ela disse assim: fui trabalhar para não faltar nada em casa. Aí faltou eu. Fui trabalhar para não faltar nada em casa. Aí faltou eu. Ela aí estava fazendo uma balança, né, para saber se o dinheiro que ela ganhou pagaria o eu que ela faltou em casa. Você vê, isso é uma conclusão de uma mãe, isso é uma fala de uma mãe que ouviu de alguém que essa era a solução. Isso é a solução tal para você. Ela aí foi. Agora, a questão é como consertar a família. Qual é o remédio que eu dou para a família para consertar a sociedade? O que fazer com a família para consertar a sociedade? Não adianta eu entrar na política, porque eu sou uma pessoa honesta, digna, e aí eu vou consertar. Não adianta nada disso. É muito mais simples do que você imagina consertar a sociedade. Só que é um simples que gasta tempo. Não é com 2 conversas. Mas é algo que está ao alcance de todos nós. E esse é o assunto de logo mais. Terminaremos logo mais falando sobre como a gente pode consertar essa sociedade. Como a igreja pode ser relevante hoje ainda para a sociedade. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, logo mais, se você quiser saber o fim disso, não deixe de comparecer, por favor, porque é isso que eu vou estar falando. Vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração. Soberano Deus e amado Pai,